Quando nada mais te atrai, isso não significa necessariamente que você perdeu a capacidade de viver. Pode significar que você não está mais disposto a viver apenas na superfície, e o mundo da superfície sempre desconfiou de quem começa a olhar para as profundezas. Há pessoas que atravessam esse processo com uma clareza impressionante. Percebem sua própria mudança, sentem que algo está terminando, mesmo sem saber o que está nascendo. Essa capacidade de se observar sem julgamento é um sinal de maturidade psicológica, porque o ponto central não é mudar tudo imediatamente, é mudar a forma como você interpreta o que está acontecendo. Perder o interesse não significa necessariamente que você escolheu o caminho errado. Pode significar que você esgotou tudo que esse caminho tinha a oferecer. E quando você para de tratar isso como uma falha urgente que precisa ser corrigida, algo muda. Você ganha espaço interior. E nesse espaço, começa a perceber um mecanismo fascinante. Sua energia vital está se recolhendo, não de você, mas da identidade que você construiu. Jung chamou essa energia de libido psíquica, não no sentido restrito de desejo, mas como a força vital da alma. É essa energia que faz você dizer, essa é minha vida. Quando ela flui para um trabalho, ele parece essencial. Quando flui para um papel social, você se identifica plenamente com ele. Quando nutre uma autoimagem, você acredita ser exatamente isso. Mas há um detalhe crucial que quase ninguém compreende. Essa energia não é leal ao personagem. Ela é leal à totalidade do seu ser. Ela não tem obrigação de continuar sustentando rotinas, relacionamentos ou ambições que já cumpriram seu ciclo. E quando a fantasia que você vestiu para sobreviver socialmente deixa de expressar quem você realmente é, a vitalidade começa a se retirar. Não com drama, não com tragédia, com esfriamento. Você continua fazendo as mesmas coisas, mas não se sente mais vivo nelas. Está fisicamente presente, mas algo em você já partiu. E então o ego entra em pânico. O ego é a parte que ama controle, metas, reconhecimento. Sem combustível emocional, ele interpreta o silêncio como fracasso. Mas você não está perdendo energia. Ela apenas trocou de direção. Imagine uma árvore antiga. Por anos, a seiva nutriu determinados galhos. Eles deram frutos, cumpriram seu propósito. Mas chega uma estação em que, se a energia permanecer ali, a árvore começa a morrer de exaustão. Então algo invisível acontece. A seiva se retira dos galhos antigos e começa a nutrir novos brotos. Para quem observa de fora, parece decadência. Para quem entende os ciclos da vida, é renovação. O mesmo acontece com você. A energia se afasta dos antigos interesses, não para te punir, mas para impedir que você continue investindo força em estruturas que não correspondem mais ao seu desdobramento. O problema é que essa retirada não é consciente. Você não acorda numa terça-feira e decide perder o interesse. Isso acontece abaixo da vontade. E o que não controlamos costuma gerar medo. Medo de perder a identidade. Medo de deixar de existir socialmente. Medo de não saber quem você será depois. Então você resiste, tenta reacender um fogo cujo ciclo já encerrou. Busca motivação artificial, força, entusiasmo. Mas o verdadeiro esgotamento não vem da perda do interesse. Ele vem da resistência. Imagine alguém que passou décadas construindo uma armadura psicológica. O forte. O que resolve tudo. O que nunca falha. E de repente ele não quer mais liderar. Não quer mais salvar ninguém. Não quer mais carregar essa imagem. Isso não é fracasso. É a parte vulnerável exigindo espaço. É a energia deixando o arquétipo do herói para que o ser humano real possa emergir. O inferno dessa fase não é o vazio, é a tentativa de fugir dele. Quando você se força a desejar o que não te alimenta mais, surge uma fadiga profunda, um tédio pesado, a sensação de que nada faz sentido. Mas a saída não está em encontrar um novo objetivo como distração, nem em retroceder. Está em permanecer, na coragem de ficar quieto enquanto a energia se reorganiza, em observar sem julgamento quais papéis perderam vitalidade. Você não precisa anunciar nada ao mundo, não precisa tomar decisões radicais hoje, precisa apenas de honestidade interior, porque quando você para de lutar contra o vazio e permite que a máscara antiga caia, você cruza uma linha invisível e adentra o terreno mais assustador que um ser humano pode atravessar.
o que os místicos e os psicólogos chamaram de noite escura da alma. E é exatamente ali, que começa a verdadeira individuação. Quando a energia abandona o personagem que você construiu, você entra em território desconhecido. Não é apenas tédio com a rotina, é uma estranheza profunda. Você olha para a própria vida e algo parece deslocado. A casa é a mesma, as conversas são as mesmas, o espelho ainda reflete seu rosto, mas há uma distância como se você estivesse vivendo uma história que não reconhece mais como sua. Isso acontece porque o que sustentava sua identidade começa a se dissolver. Por anos você construiu uma máscara, um rosto social, uma versão adaptada, para ser aceito, valorizado, seguro. Essa máscara não é um erro, ela é necessária. Todos desenvolvemos uma persona para viver em sociedade, um conceito central na obra de Carl Jung. O problema começa quando você esquece que usa uma máscara e passa a acreditar que ela é tudo o que você é. Quando o aplauso não satisfaz mais, quando os papéis parecem ocos, quando o reconhecimento perde o sabor, a queda é inevitável. Os rótulos começam a cair. Funcionário exemplar, amigo perfeito, filho modelo, pessoa forte. Os vínculos continuam, mas o antigo significado evapora. E então surge um pensamento perturbador. Quanto da minha vida foi encenação? Essa é a dissolução do personagem. A escuridão não surge porque o mundo piorou. Surge porque os antigos alicerces perderam a força. A chamada noite escura quase nunca chega com drama. Ela chega com silêncio. Primeiro, desaparece a clareza. Você entra numa espécie de sala de espera existencial. As antigas respostas não funcionam. As novas ainda não nasceram. Os hábitos perdem sentido. A mente parece instável. Você se sente suspenso. Nem perdido, nem encontrado. Flutuando. É como mudar de cidade de repente. Nada é ameaçador, mas nada é familiar. E o instinto de sobrevivência se ativa. Ele quer estabilidade, quer construir uma nova máscara o mais rápido possível. Novo emprego, novo relacionamento, nova filosofia, nova identidade, qualquer coisa que traga de volta a sensação de controle. Mas se você preenche o vazio apenas por medo, a noite escura não termina. Ela apenas se disfarça. O movimento verdadeiro não é resistir ainda mais. É suportar o vazio sem decorá-lo, sem maquiá-lo com distrações, sem fingir entusiasmo. Quando você para de forçar o interesse, quando abandona jogos que não fazem mais sentido, algo raro acontece. Um espaço limpo se abre. Um espaço onde o falso começa a cair por conta própria. E nesse espaço começa a transformação real. Jung chamou esse processo de individuação. E ele não começa com euforia, começa com retirada. Começa quando você não sente mais a necessidade de ter opinião sobre tudo, de provar seu valor constantemente, de estar presente em todos os lugares, não por frieza, mas porque um novo centro interior começa a se formar. Tornar-se quem você é não significa acumular mais títulos, significa subtrair, remover camadas, desconstruir identificações. A perda do interesse foi apenas o primeiro sinal dessa limpeza. Quando as luzes artificiais de antigas ambições se apagam, seus olhos precisam de tempo para se adaptar. Mas aos poucos você começa a enxergar nuances que antes estavam ocultas. Partes de você que permaneceram escondidas porque não cabiam na imagem que o mundo exigia. Muitos acreditam que essa jornada te afasta da sociedade. Na verdade, ela é o único caminho para retornar a ela de forma autêntica, sem a necessidade de agradar, sem a necessidade de performar segurança, sem a necessidade de sorrir quando não há motivo. Sua presença fica mais silenciosa. Talvez você faça menos, mas o que faz tem peso. Você deixa de escolher pela necessidade de adaptação. Escolhe por coerência interna. Esse renascimento não é um espetáculo. Não tem fogos de artifício. É uma reorganização interna profunda. Você para de depender de estímulo constante para se sentir vivo e começa a perceber a vida de forma mais densa, mais lenta, mais real. Quando olhar para trás, você vai notar algo surpreendente. O dia em que parou de se agarrar desesperadamente às coisas foi o dia em que começou a viver de dentro para fora. A falta de interesse nunca foi seu inimigo. Foi um mecanismo de proteção. Foi a inteligência da sua psique impedindo que você continuasse, vivendo por inércia. Nem tudo que desaparece é tragédia.
Algumas coisas se quebram apenas para não estar mais no caminho. Quando o desejo superficial evapora, isso não significa que você perdeu o sentido. Significa que parou de aceitar papéis pequenos demais para o seu desdobramento. Então, da próxima vez que sentir que o que antes te tirava o sono já não importa mais, não fuja, não conserte às pressas, não acelere. Fique, respire dentro do vazio e faça a pergunta mais honesta que alguém pode fazer a si mesmo. Se eu não precisar mais fingir ser quem eu era, quem está esperando para nascer em silêncio dentro de mim? Se você chegou até aqui, já compreendeu algo que a maioria ainda tenta evitar. Você não está se quebrando, está deixando para trás uma versão que já se encerrou. E isso exige coragem. Então faça isso conscientemente. Escreva nos comentários: aceito soltar minha versão antiga, não como uma frase bonita, como um reconhecimento interior de que o vazio não é seu inimigo. É uma transição. E se você sente que está atravessando essa fase de forma profunda, não superficial, então talvez a pergunta mais importante não seja o que fazer a seguir. Talvez seja simplesmente essa: o que em mim ainda está esperando permissão para existir? Não responda rápido. Deixe a pergunta pousar. Porque às vezes a transformação mais real não começa com uma decisão. Começa com a coragem de ficar quieto o tempo suficiente para ouvir a resposta.